Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico, na nossa playlist do livro A Nova Alma do Negócio, do Tom Morris. Essa playlist que está rolando aí, toda sexta está tendo vídeo novo. Chegamos aqui ao terceiro vídeo, né, nosso terceiro vídeo dessa playlist, e eu espero que vocês estejam gostando, certo? Não está tendo tantas visualizações como outras playlists, mas vamos ver se a gente consegue crescer isso aí com a sua ajuda, certo? Eu espero que você seja um dos inscritos no canal, porque estamos tendo novos inscritos toda semana, né? Cerca de 10, 15 inscritos por semana. E também o Apoia-se, né? Tá crescendo também a quantidade de apoiadores, então se você não é um deles, apoia o canal. Vai no primeiro link que está na descrição do vídeo, pode apoiar o canal. Eu vou colocar aqui o spot do Apoia-se para você dar uma olhada e ver se você se interessa. E além disso também, além de se inscrever e dar like no vídeo, apoiar o canal, você pode também fazer comentários a respeito do que a gente está falando aqui e partilhar para outras pessoas interessadas. Então, vamos ao spot. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, na notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse aí foi o spot do Apoia-se, né, nossa comunidade no Apoia-se, onde você pode pegar e ajudar o canal Super Acadêmico. Então vamos lá, hoje o Tom Morris, né, quer dizer, a gente vai falar sobre a parte 2 do livro do Tom Morris, que trata da beleza. Eu estava notando que nesse livro, o Tom Morris primeiro tentou tratar da verdade, né, num aspecto não tanto epistemológico, mas relacionado com a verdade como algo absoluto, de certo modo, relacionado com o dia a dia do trabalho. Aí nesse segunda parte, a partir do capítulo 4, ele vai tratar da beleza, que seria os aspectos estéticos relacionados com o dia a dia do trabalho, né? O trabalhador no seu dia a dia, transformando sua atividade em algo belo. E aí eu fiz alguns destaques, tem algumas críticas, vamos ver o que é que a gente consegue desenvolver aqui. Se você quiser contribuir, basta colocar nos comentários aí que eu vou pegar e responder. Bom, ele primeiro colocou uma citação aqui de Victor Hugo. Victor Hugo não é um filósofo, né? Era um romancista do século XVIII, não, XIX, perdão, XIX. Ele diz assim: o belo é tão útil quanto útil, talvez até mais. Bom, fica meio solto assim de início, mas dá para entender porque ele está falando isso. A vida, né, a vida humana, sem algo que expresse uma certa beleza, pode ser algo visto como inútil, justamente porque aquilo que é útil, cotidiano, relacionado com a sobrevivência, é transitório, certo? A gente paga uma conta, compra coisas, consome, isso é transitório, porque as coisas acabam, a gente acaba, né? E, no entanto, aquilo que é produzido com beleza, né, com um senso de belo, tende a ser mais durável, né, inclusive sendo uma expressão da nossa desejo de imortalidade. É por isso que existem as artes e os artistas. A libertação do espírito. Todos nós sabemos intuitivamente que a beleza desempenha um papel de impacto inigualável sobre o espírito humano. Esse todos nós sabemos, ele está assumindo, né?
liberando nossas maiores energias, liberando nossos insights mais profundos e conectando-nos com nossos sentimentos mais elevados. Bom, eu não sei se todos nós sabemos intuitivamente, como ele está dizendo aqui, mas realmente, pelo menos em mim, tem essa tendência a querer uma vida num sentido mais belo, num sentido mais amplo, e não só simplesmente a sobrevivência. Eu me lembro que eu falava muito isso para os alunos meus, principalmente de áreas práticas, né? Administração, direito, publicidade. Quando falava coisas relacionadas mais com filosofia, eu falava: pense bem, por que filosofia, né? Por que filosofia? Porque nós não queremos apenas sobreviver, a gente quer viver e quer ter sentido na vida. E o sentido muitas vezes vem desse aspecto estético, né? Da vida como um todo. Aí aqui tem, né? Tá, isso aqui é bem interessante. Ele comenta de que numa viagem dele para a cidade de São Petersburgo, na Rússia, ele ficou admirando os palácios, né, as praças que foram construídas no final do século XVII, começo do século XVIII, pelo Pedro Grande, né? E como são expressões de beleza e de arte né, do povo russo, de certo modo. Mas assim, é uma expressão daquele momento, já que São Petersburgo foi uma cidade criada, construída, planejada para ser uma espécie de cidade moderna numa Rússia que era basicamente medieval ainda. E aí ele está falando da admiração desses prédios, né, desses monumentos antigos, e depois compara com a feiura, que ele, segundo as palavras dele, das moradias, né, das construções do período comunista da Rússia, né, sendo União Soviética. Aí, assim, na hora que eu li, eu coloquei um comentário assim: ele esquece que essa beleza do século XIX era restrita à nobreza. E, assim, eu posso acrescentar muito mais agora, porque lendo o outro livro que eu estou lendo, do Marshall Berman, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, que eu já comentei aqui no canal em outras situações, mas tem um capítulo, né, uma parte inteira do livro é dedicada a Petersburgo, a São Petersburgo. E aí a cidade realmente, apesar da cidade ter tido a intenção de ser uma expressão de modernidade, mas ela enfatizou justamente as diferenças sociais, né, o sistema de castas da Rússia czarista, né, antes da Revolução de 1917, e como as pessoas nobres, né, as pessoas das castas mais altas tratavam com desdém das pessoas mais pobres, mais simples, inclusive os funcionários do próprio Estado. E é bem interessante porque encaixa bem com essa coisa aqui que o Thomas More está falando aqui, de exaltar um período de beleza, mas de submissão da maior parte da população, num sistema primeiro servil ainda, e depois semi-servil, depois da abolição do sistema servil, no 17 de fevereiro de 1840, se eu não me engano. Quer dizer, eles basicamente ainda eram um sistema feudal, né, um feudal, em que as pessoas pertenciam à terra e os nobres eram os donos das terras. E aí dá para mitigar bem isso que ele está falando aqui, né? Porque a noção de beleza aqui é bem relativa entre a beleza dos espaços públicos de Santo Petersburgo do século XIX e a suposta feiura do sistema soviético. Mas você tem uma maior participação, mais acesso das pessoas, uma maior igualdade. Mas assim, de qualquer jeito, apesar dessa crítica que eu faço ao que ele desenvolveu aqui, ele fala da importância de ter um ambiente belo, um ambiente com beleza para o desfrute das pessoas que estão no local. Centros de cidade decadentes nos Estados Unidos rivalizam com o pior da Rússia no que diz respeito à falta de humanidade estética. A feiura tem um profundo impacto na formação das sensibilidades. Então ele está dizendo que nos Estados Unidos, né, ele é americano, também tem lugares feios e isso impacta numa série de elementos relacionados com a vida das pessoas. Muitas pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo vivem, trabalham em condições de feiura desnecessária. As pessoas não podem fazer tudo o que são capazes de fazer e não podem ser o que são capazes de ser
se forem arrastadas por um déficit estético significativo em seu ambiente. É importante prestar atenção à dimensão estética da experiência humana. Então, é bem interessante ele falar essas coisas, né? Assim, valorizando o aspecto estético do dia a dia do trabalho. Então, assim, tem um filme do final dos anos 80 chamado Joey contra o Vulcão. Um filme com Tom Hanks. Um filme que fez pouco sucesso, acho que nenhum sucesso. Mas eu fui ver no cinema. Eu posso dizer que não fez sucesso porque no dia que eu fui no cinema só tinha eu na sala. E era bem interessante o fato do personagem do Tom Hanks, Joe, né? Ele é um cara extremamente desanimado, né, na vida de trabalho dele. O ambiente que ele trabalha é uma fábrica, uma empresa toda cinzenta, né, sem graça. E que ele chega igual todo mundo, meio desanimado, assim, né, aquele ambiente, aquele cenário todo cinzento. E ele no desânimo, e aí chega no trabalho, só faz pegar e olhar para uma luzinha assim, e fica olhando aquela luz fluorescente, né, fluorescente piscando com defeito, e não dá nem para saber o que é que ele faz no trabalho. Aí ele vai fazer um exame, alguma coisa assim, no médico, e o médico descobre que ele tá para morrer, que tá com a doença, e aí tá para morrer. E aí o personagem se transforma, né? E o filme todo se transforma, porque ele deixa de ser o cara desanimado e passa a ser um cara animado. O filme passa a ser mais colorido, mais animado, justamente porque ele descobre que vai morrer e passa a aproveitar a vida. E aí a beleza do ambiente floresce, em contradição com o cinzento, o azulado do ambiente no começo do filme. Eu acho que é um pouco disso que o Tom Morris está falando. Certo? Então, ambientes de trabalho enfeiados pela burocracia do dia a dia, tal, grandes repartições com saletas, né, sem graça, essas coisas todas meio que tiram a beleza do dia a dia do trabalho, pelo que ele está dizendo. E, assim, se você estimular uma expressão mais bela do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, talvez haja mais produtividade. Bom, é claro, né? Eu acho que também precisa ser garantida as coisas básicas. Então, no ambiente de trabalho que a gente vive hoje, em que está tudo precarizado, em que está todo mundo com medo de perder emprego, então o aspecto do belo é a última coisa que passa na cabeça das pessoas. Mas é uma coisa interessante de se imaginar num ambiente em que já haja uma certa segurança, ou pelo menos algum tipo de segurança a respeito da sua manutenção no trabalho. Ele conta um caso aqui de um empresário que começou a colocar frutas disponíveis para os funcionários, porque os funcionários iam na cantina, né, no horário, no lugar de descanso, e tinha aquelas máquinas de venda e comiam aquelas porcarias, né, aqueles salgadinhos, refrigerantes e tal, e aí tinham naquele momento de comer aquelas coisas cheias de açúcar, uma certa euforia, tal, melhoravam a produtividade, mas ao longo do dia decaindo, né? Porque é notório que excesso de gordura e açúcar promove um ânimo inicial, mas depois decai. E aí com frutas, ele oferecendo as frutas de graça, as pessoas passaram a ser mais produtivas. Surpresa estética. Antes da primeira prova... ele está contando aqui agora que ele, como professor, né, de filosofia, ele colocava músicas para os alunos ouvirem, algumas músicas no começo das provas, para o pessoal melhorar o desempenho. São relatos que ele está falando de como a arte, né, aspectos estéticos da vida podem melhorar os ambientes de profissionais, né? O poder curativo de várias formas de beleza estética. Os seres humanos precisam de algo mais, inclusive a dimensão estética. A arte do trabalho, a experiência estética passiva. Ela precisa ser ativa. Então ele tá falando que os relatos que ele fez, como das frutas, ou da música para fazer as provas, eu já fiz isso também. Eu colocava música clássica para os alunos. Se algum aluno meu foi dessa turma, quiser dar um comentário aí, dar um oi. Eu me lembro que era em publicidade, né? Eu fazia isso. Alguns gostavam, outros não. Mas então, ele está dizendo que isso é uma forma
passiva de uma experiência estética. Mas ele está dizendo que é bom estimular também a experiência ativa, que no caso é estimular a criatividade do trabalhador, né, da pessoa que está exercendo a função. As pessoas precisam de uma dose de beleza no trabalho sempre que possível. Eu concordo, né, apesar dele estar falando de uma maneira eu não vou dizer utópica, né? Eu não acho que seja utópica no sentido de impossível, mas ele tá supondo um ambiente de trabalho, um ambiente de produtividade que está meio que em decadência por conta da maneira como o nosso capitalismo vem se desenvolvendo, né? E aí você tem todo um processo de desânimo em relação ao trabalhador, porque o trabalhador ele não se vê no futuro com o avanço tecnológico. Ou os que se veem, né, as pessoas que estão na ponta dos desenvolvimentos tecnológicos, eles talvez não estejam enxergando um mundo muito integrado com as pessoas, boa parte das pessoas, a grande parte das pessoas que não estão integradas ainda nesse sistema. Mas podem vir a estar, quem sabe. Muitas vezes deixamos de detectar a beleza em nosso próprio trabalho. É claro, né? Você está no dia a dia lá, preocupado com as contas, né? Preocupado com a sobrevivência, preocupado em pagar o almoço, em pagar o transporte, muitas vezes o aspecto da beleza desaparece. Não quer dizer que uma atitude pessoal não possa acontecer, mas é importante que haja o envolvimento, o engajamento do próprio sistema. O próprio sistema tem que mudar de natureza ou de atitude. Mas, bom, isso aí fica para discussões de outras pessoas. Eu só estou colocando os problemas que eu levantei a partir da leitura desse livro aqui do Tom Morris. Certo? Eu vou ficando por aqui por hoje. No próximo vídeo da playlist a gente continua ainda com beleza, antes de ir para a bondade, que aí vai entrar no aspecto ético. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? Não se esqueça de comentar o vídeo, fazer comentários ao vídeo, partilhar o vídeo para pessoas que se interessem por essas temáticas, se inscrever se não está inscrito, dar like no vídeo e, se puder, apoiar o canal no Apoia-se. É só ir aí no primeiro link que está na descrição do vídeo, certo? E lembre também, está aí na descrição do vídeo também, que o meu novo livro vai ser lançado mês que vem, em outubro. Sexo e Celebridade já está em pré-venda com desconto, então aproveite o desconto da pré-venda. Até o próximo vídeo. Valeu!